Todo mundo era eleitor da Soraya Tronic, que fez isso aí. Quem estava na porta do quartel era eleitor da Soraya, quem estava lá era eleitor da Soraya, e quem fez a quebradeira era eleitor da Soraya, que quem financiou era eleitor da Soraya. Que quem deixou que isso acontecesse e não fez nada, eventualmente, era pessoal da Soraya Tronic. Então não tem nada a ver. Vamos imaginar assim, tá? Porque assim não tira o ano. Você acha que eles vão ter esta serenidade para encarar isso, tirar essa guerra de narrativas, para que se chegue de fato ao que aconteceu e ninguém ficar falando, não, é para cá, não é pra... ficar brincando de batata quente? E o que é principal nesse momento? Descobrir por que imagens tão importantes para averiguação dos fatos só vieram à tona porque foram vazadas, ou seja, alguém dos três poderes, os três conjuntos, ou de forma combinada, não sei como, está envolvido na acobertamento, alguma coisa assim, de alguma coisa que nós não sabemos. Você acha que vão ter serenidade ou a gente vai ficar num chupetinha, tomar no copo e por aí vai? Olha, Pavinato, não acho não. Considerando essa lista que você leu, eu vejo muito mais deputados vaidosos que querem, como o Renato colocou, aparecer a qualquer custo, que querem aí aumentar os seus likes, as suas visualizações nas redes sociais, do que, de fato, deputados preocupados, salvo exceções, evidentemente, preocupados com de fato, esclarecer o que houve ali. E eu gostaria de ressaltar um papel muito importante da direita brasileira nesse sentido, porque, como foi dito aqui, a esquerda ela vai querer somente tumultuar o debate. A esquerda vai lá, o André Janones, esse pessoal, vai ficar todo o tempo lançando fake news e lançando narrativas justamente para tirar o foco da CPMI de cima dos investigados que compõem o atual governo e jogando isso o tempo todo para o bolsonarismo, para a extrema-direita, para os fascistas, como eles gostam de chamar. A direita brasileira precisa se organizar, muitos deputados que estão nessas listas precisam deixar a vaidade de lado e abrir espaço para deputados que são técnicos, para deputados que conhecem as ferramentas. Você leu alguns nomes aí que eu tenho algumas discordâncias em relação a alguns pontos, mas que eu acho que poderiam prestar um bom trabalho dentro da CPMI, a exemplo do senador Sérgio Moro, que é um profundo conhecedor do direito, que foi juiz, teve uma atuação contestável na Lava Jato, mas que, enfim, agora, como senador, tem a chance aí de mostrar o seu conhecimento jurídico e a sua técnica dentro de um episódio tão marcante para a história do nosso Brasil, que vai ser essa CPMI desses atos do 8 de janeiro. Mas, enfim, eu acho que essa tem que ser o norte da direita. Colocar ali deputados e senadores que sejam técnicos, que consigam aproveitar todas as ferramentas que a CPMI tem para oferecer. E aí, você tá nervoso aqui? Tava, né? Eu? É. Não tá? Então tá bom. Eu tô tranquilo. Você tá nervoso? Eu só fico com uma certa dúvida, e digo como professor de direito que sou, né? Eu tenho dúvidas desse conhecimento jurídico do Sérgio Moro, mas isso é uma coisa minha. Eu tenho uma certa dúvida. Como professor, o cara que escreve conge nas redes sociais não me parece ser um cara muito versado. Mas, não, mas o Sérgio Moro, se você vê... for começar a comparação... Se for por se for por isso, só por isso... O cara não sabe escrever, tem uma visão toda deturpada do processo penal, uma visão que é dele, é particular dele. Nós aqui, Pavinato, já falamos tantas vezes disso. Eu tenho dúvidas em relação a essa competência. Eu espero estar errado, espero ser surpreendido com alguma coisa. Mentira, está sendo polido, nada. Espero estar errado. Você não vem com essa conversa de eu espero estar errado. Agora eu queria fazer um comentário aqui. Espero estar errado. Se você me permite, Pavinato, sobre essa história do Lula, né? Dele ter falado que não tem dúvida do Bolsonaro ter tentado dar um golpe. Olha, eu elenquei aqui algumas situações que, pelo menos, de alguma forma, são controversas, né? O presidente primeiro vai lá e fala para as pessoas em frente ao Palácio do Planalto. Não é eu não autorizo, é o que eu posso fazer. Lembra dessa fala do presidente, do então presidente? Traduz daí isso ele aí. falou que disse que tentou... Sim, num vídeo ele falou, não é eu autorizo, é o que eu posso fazer... Lembra do eu autorizo para a utilização das Forças Armadas? O que eu posso fazer? O presidente falava isso. A outra história, ele falou uma declaração... O que significa isso aqui? Que ele tentou.
Ele deu todas as informações. Ele tentou, não posso fazer, não fez nada. Não, pera, calma. Fazer uma pergunta. Ele também fala que tentou de todos os modos evitar a posse do Lula. Ele falou textualmente isso. Ele era candidato. Não, depois que foi vencido. Depois de vencido. Depois quando? Depois de essa frase aí. Antes de terminar o mandato dele, na saída, ele falou, olha, eu tentei de todas as formas. Tentei no passado, né? Tentou de todas as formas jurídicas depois de derrotado. Ele não reconheceu a derrota. Ele utilizou as instituições, né? Ele não reconheceu a derrota. E ele também divulgou aquele vídeo de fraude nas urnas um dia antes do que aconteceu, dia 8. Então, dia 7. Não, da fraude foi 2 dias depois. Foi dia 10. Então... você está falseando. Não há de pretérito. O Ministério Público... com a PL aí do fake news. O Ministério Público, 78 Não, mas ele está falando contra o Bolsonaro. Falam do crime de Vai incitação. Né? Isso é um mero engano, não é? Não, gente, então eu não vou falar. Tá, mas como é que ele incitou? Eu não vi a incitação aí. Não houve incitação? Não, eu não trabalho com esoterismo. O Bolsonaro fugiu do Brasil após as eleições. Eu não trabalho com esoterismo. Ficou lá fora do país. E com todas as críticas, Ficou fora do país acho que o Bolsonaro foi até muito covarde, deixou o eleitorado dele aqui, enfim, refém de uma situação, todo mundo engajado, determinado. Eu acho, inclusive, pode-se dizer aí, e isso não seria penalmente atribuível ao Bolsonaro, que ele se omitiu em não controlar os apoiadores dele. Mas isso não pode gerar para ele a condenação, a responsabilização por essa tentativa de golpe de forma alguma. Claro, tem que ser investigado, tem que ser ouvido, tem que ter direito ao contraditório, que os presos do 8 de janeiro estão tendo com muitas relativizações. Mas, enfim... Segundo a Defensoria Pública, não estão tendo, não. Não estão tendo direito ao pleno contraditório, segundo a Defensoria Pública lá do Distrito Federal. Até porque as denúncias genéricas impedem o exercício pleno do contraditório, como isso vem sendo feito. Isso não pode nem existir, né? Não pode nem existir. Não pode dizer. Agora, o Lula é um caso interessante. O curioso caso de Luiz Inácio. Ele não sabe nada do que acontece com ele, mas ele sabe de tudo o que acontece ao redor dos outros. Como é que se explica uma coisa dessa? O que acontece ao redor dele, ele não sabe de nada. E o que acontece ao redor dos outros, ele tem certeza absoluta. O que explicar? Como explicar? E é incrível que isso sempre acontece com os aliados mais próximos a ele, né? O G. Dias, que estava com ele há 20 anos, na época do Mensalão, que foi o José Dirceu, enfim. Sempre com os aliados mais próximos. É uma estratégia velha do Lula, né? Olha, eu não sabia de nada. Sobrou até para Marisa, depois que foi sepultada, né? Infelizmente. Nossa, coitado da Marisa. Isso é manchar a memória. Agora... Mas essa estratégia, ela é utilizada por todos. Bolsonaro, não, Pavinato, me desculpe. Eu? Não, essa estratégia... Tem gente que não sabe até de joias, então, que não sabia. Exatamente. O ministro chegou com joias, eu não sabia. Então fica também. Todo mundo lá não Ninguém sabe de nada. De boinha, sabe, praticando de boísmo. É o país da ignorância, ninguém sabe de nada. Tem uma diferença clara aí, né? Que alguns não sabem de nada e por isso são absolvidos, e outros não sabem de nada, mas mesmo assim são investigados, são processados. Essa é a questão. Se não saber de nada é algo que isenta de culpa, que todo mundo seja isento. Se não saber de nada de maneira metendo louco, se for um argumento frágil, que sejam punidos todos, né? A questão é tratamento igualitário para todo mundo. Quando isso é penso, já se trata de injustiça.